Parecia que as coisas iriam ficar bem mais tranquilas na vida dos seres, mas o capítulo 31 não só voltou trazendo novos desafios, onde dessa vez o nome do desafio era a convivência, agora que os seres terão que viver com suas esposas e suas enteadas, que foram praticamente largadas pelo Zack nas mãos dos seres, para que elas pudessem começar um treinamento para se tornar donas de casa, já que elas não querem mais ser aventureiras, onde os seres até deixou no ar que poderia reconsiderar os sentimentos delas por ele se elas se esforçassem. Olha os seres, hein? Já tá preparando o almoço pensando na janta. O capítulo foi bem focado no treinamento delas, mas como foi até aqui na história, quando parece que não vai ser só nada demais, ela vai lá e eleva as nossas expectativas. Pelo que foi mostrado que pode estar por vir graças à chegada das duas novas noivas dos seres. O que podemos fazer, né? O cara é quase um Fábio Júnior dos Isekais. Então, vamos conferir tudo de perto no que rolou no capítulo 32 de Yujin Senbou ou Bauretá, que pretende fechar esse ano alugando um cartório, mas por uma boa causa. Então não sai daí e venha conferir o que rolou de novo nessa fascinante obra mais uma vez aqui. E oi pessoal, aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Bom pessoal, 2 capítulos em um único mês dessa obra parece até um sonho para nós. Tá, hoje é dia 5, mas fazem 7 dias que saiu o capítulo de Yushani, que a princípio parecia que não seria nada demais. Ainda mais agora que o grupo do herói já tomou o que tinha que tomar na mão dos seres e das mães deles. Então, era esperado que o capítulo fosse um pouco menos empolgante. Certo? Errado. Tivemos a volta da nossa querida Cecília, que para mim já é uma das minhas favoritas da história, por conta de alguns atributos, digamos assim. E claro, que ela não veio sozinha. Mas vamos com calma e do início. Agora logo pela manhã, no primeiro dia de treinamento de como se tornar uma dona de casa, morando de arrego na casa do amigo que se casou com as mães delas. Que plot lindo, hein? Bem, o dia mal havia nascido e a Haruka tratou de acordar as novas aprendizes de donas de casa, mas as 3 não gostaram muito da ideia de acordar às 6. Mas a Haruka não queria desculpas, já que ela mesma na época da vida na vila sempre levantava às 5 da manhã. Então ela tratou de tirá-las da cama. E os seres logo apareceu tentando encorajá-las para o primeiro dia de treinamento, enquanto as 3 estavam mais interessadas na comida preparada pelos seres, mas a Haruka não gostou muito dessa ideia, afinal, elas não devem ter moleza. Bom, já na cozinha, a Sae, a Misaki e a Shizuko já aguardavam as 3, como primeira prova era para que elas preparassem o café da manhã, e a encarregada era a própria Haruka em instruí-las. A Shizuko estava empolgada em provar mais uma vez a comida da Haruka, mas ela queria que todo o trabalho fosse feito pelas novas donas de casa, mas, graças à postura da Lida, era um fato que isso seria bem difícil. A primeira era a Maria, que tinha apenas que ferver a água, mas sem ter que usar magia, para não estragar tudo, como ela mesma fez. E a Lida tinha que picar os legumes, mas claro que não deu certo por ela não ter nenhum pingo de paciência ou calma. E agora era a vez da Maria, e ela teria que fazer um simples omelete. E após a Haruka demonstrar como fazer, ela tentou, mas óbvio que fracassou, como as outras. E o resultado delas, em seus primeiros pratos, não havia sido um dos melhores, mas os seres até achou um pouco comestível, e as 3 provável o próprio prato delas. E pelas caras, o gosto não era muito bom, e elas ainda tinham que limpar tudo depois de comer. E a tutora da vez era a Sayo, em limpeza geral e organização, onde ela explicou como seria feita a limpeza de toda a louça, mas foi só a Maria cortar o dedo que ela logo entrou em pânico para se curar. E daí a pouco, o próximo passo era limpar os cômodos, e a Maria teria que esfregar as paredes, e a Mel e a Lida cuidar do chão. A Mel estava levando a sério mais a Lida, que se divertiram um pouco, deixando a Mel furiosa, que revidou na hora usando magia, e no fim, que ficou furiosa mesmo, foi a Sayo. E agora é a vez da Misaki, encarregada de ensinar a preparação de ervas medicinais e pomadas. E a Maria então a questionou por achar que só usar magia de cura já seria o bastante. Mas a Misaki tratou de explicar que magia não conseguia curar tudo, era necessário a criação de remédios ou pomadas para dor, ou também nem todos serem capazes de usar magia de cura. E já ela ficou curiosa em saber por que a mãe dela, mesmo sendo uma cavaleira, era tão especialista nessas coisas, e a resposta era pelo fato do pai dela vender essas coisas, e com o tempo a Misaki conseguiu aprender sobre elas. E como primeira lição, elas deveriam fazer uma pomada que serviria para aliviar a inflamação e coceira da pele.
A Misaki, capaz como é, demonstrou como deveria ser feito, mas é impressionante como em cada tarefa, por mais simples que seja, elas conseguem fracassar. E olha que a Maria até disse que fazer aquilo era um saco. E já Misaki instruiu a Lida para fazer um remédio líquido para aliviar a dor. Mas as três tiveram a cara de pau de falar mal das aulas da Misaki por serem chatas e longas demais. E por um instante, a Misaki não perdeu a postura com elas, depois desse desrespeito delas. E por fim, a última tutora era a Shizuko, que era responsável pela dança e etiqueta das três. A Shizuko estava animada com isso, não deveria, mas enfim, era uma coisa simples, mas muito necessária para que elas pudessem evitar passar vergonha no momento que elas saíssem em sociedade, desde a postura ao andar ou simplesmente na maneira de se cumprimentar. E o principal motivo disso era o Ceres, afinal, ele é um herói, então era inevitável que ele fosse chamado para alguns eventos reais. E primeiro de tudo, elas tinham que aprender a fazer uma reverência, e a Shizuko, graciosamente, mostrou como um cumprimento deveria ser feito, então elas deveriam imaginar que estavam usando o vestido, mas eu acho que elas exageraram um pouco em imaginar isso. O próximo passo, a Shizuko pediu a ajuda do Ceres em demonstrar como fazer passos de dança, e deu pra ver que rolou um clima entre os dois ali. E em seguida, a Shizuko pediu para as três demonstrarem entre si, e a Maria fez um par com a Lida, enquanto a Shizuko iria com a Mel. Estava tudo indo muito bem, mas foi só a Shizuko explicar como fazer um giro, que de novo a Lida exagerou em executar isso, jogando a Maria contra a parede, e sendo logo em seguida repreendida pela Shizuko. Onde isso fechou o primeiro dia de treino delas, que não havia sido um dos melhores, mas pelo menos elas haviam conseguido sobreviver às tarefas, onde os Ceres tratam de elogiá-las por isso. Mas a Haruka lembrou que no dia seguinte seria ainda mais difícil. E já na sala de estar, o Ceres explicou que iria preparar um chá para todos e pediu que elas aguardassem ali na mesa. E as três começaram a analisar o desempenho de cada uma delas, destacando que a Lida era a mais difícil de ensinar, como já é de se esperar. Mas parte dessa culpa, elas mesmas assumiram a responsabilidade, mas o Ceres tratou de amenizar as coisas dizendo que elas, na época, tinham que cuidar de muitas coisas, não só com os próprios filhos, como também o trabalho, e também até em ajudar a cuidar de um órfão como ele. Então, era de se esperar que elas estivessem exaustas na época para poder educar melhor as filhas delas. E vendo como elas se esforçaram naquela época, foi esse um dos motivos que fez com que o Ceres se apaixonasse por cada uma delas, o que serviu para mudar aquele clima tenso para o mais agradável em relação a elas. O Ceres sabe muito bem fazer isso. A Shizuko ainda assim não sabia se tinha feito um bom trabalho ou não, porque o resultado das capacidades das filhas delas era um verdadeiro fracasso. Então, como mães, a Sayo, a Misaki e a Haruka achavam que também precisavam se reavaliar. E a Sayo lembrou que naquela época as quatro também eram aventureiras, então elas só podiam fazer o que dava, mas essas palavras dos Ceres as deixaram bem felizes. E também o primeiro exemplo era o próprio Ceres, que tinha tornado tudo o que elas haviam tentado passar para as filhas dela. Então no final, não havia sido tudo em vão. Onde assim a conversa que antes havia iniciado com dúvidas e culpas e preocupações, pôde ser encerrada com risos, graças a mais uma vez os Ceres. Sério, o que seria dessas quatro sem os Ceres na vida delas? E ele então comentou que depois que esse treinamento estivesse mais avançado e estável, assim eles poderiam voltar a relaxar nas fontes termais, que haviam sido interrompidas por conta do chamado do Rei Zamar. E o local era o mesmo em Konoha, que inclusive foi bem lembrado pela Shizuko, que lá os Ceres haviam ganhado um pequeno castelo, que se não me engano foi uma das recompensas por ter derrotado Mammon. E a Misaki imaginou que como a família deles havia aumentado, seria uma boa ideia se mudar para lá, mas no meio da conversa, a Mel veio falar com os Ceres para dizer que ele tinha visita. E sem demora, a Cecília veio direto abraçar os Ceres, seu noivo, e ela não havia vindo sozinha. A Frei, outra discípula das esposas dos Ceres, também havia vindo e notou que os rumores dos Ceres ser um jovem eram verdadeiros. Mas eu devo dizer que só cai salmão fresco na rede dos Ceres, né? Impressionante. E com elas, haviam também outras duas visitas, que eram o Imperador de Galva e o Habemus Papa, o Papa Romanes. E o motivo da vinda era claro, para que eles, agora, discutissem os detalhes do casamento da Cecília, da Frei, com os Ceres. A Cecília, óbvio, estava ansiosa por isso, mas a Frei ainda não parece gostar muito da ideia, mas é só questão de tempo para que ela caia nos encantos dos Ceres. É brincadeira que o capítulo terminou na melhor parte, mas já sabemos que vem coisa boa por aí, né? Terminando aqui, o 32º capítulo de Yushin Zenbo, o Boruto.
Muito bem, pessoal, o capítulo, como é de se esperar, foi um pouco menos abaixo, por conta dele ser mais voltado no desenvolver das novas vidas das entidades dos seres. E em como isso vai ser difícil de lidar, mas pelo menos sabemos que os seres, em breve, vai voltar a curtir sua lua de mel, agora acompanhado de mais duas novas esposas, que enfim voltaram ao mangá. A Cecília já conhecemos bem e eu até estou curioso em ver como vai ser com a Frey, que ainda não parece gostar muito dessa ideia de casamento. Mas eu tenho certeza que ela não vai se arrepender. E foi um capítulo bem até morno, digamos assim, mas que com certeza vai começar a esquentar graças a esse final. Então agora é aguardar como serão as coisas nesse novo arco do mangá, que me parece, mais uma vez, bem promissor. Então eu estou bem empolgado com a parte 33, com o que pode vir. Então deixe nos comentários sua opinião sobre o capítulo, que serviu de uma ótima preparação pelo que está por vir no Além dos Seres, que é claro, promete só melhorar. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo capítulo de Yusheni, que realmente foi um pouco mais abaixo no início, mas no final mostrou que o próximo não será assim. E se curtiu o vídeo, é só apertar aí no like para dar aquela força ao vídeo. E se por acaso ainda não é inscrito aqui, é só apertar aí no botão de se inscrever e assim vir fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. E eu vou ficando por aqui e nos vemos em um outro vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!